Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, onde nós podemos passar essa tarde e estudar um pouco mais da palavra do nosso querido Pai Celestial. E para a gente iniciar esse nosso tempo de estudo, de interação com a palavra de Deus, eu gostaria de iniciar com uma oração. Então, vocês aí onde estiverem também nos acompanhem em oração. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pela oportunidade, Senhor Deus, de ter esse contato com Sua palavra. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que a Sua palavra venha iluminar nossas mentes, limpar o nosso coração, direcionar, Senhor Deus, as nossas vidas. Que as histórias que nós estamos acompanhando aqui em Gênesis possam, Senhor Deus, ser relevantes para as nossas vidas e o Senhor traga aplicações também para nós. Em nome de Jesus, esteja também abençoando a cada um que está nos ouvindo, nos acompanhando, abençoando seus familiares também, suprindo as suas necessidades que o Senhor conhece a todas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos dar nossa continuidade aqui nos nossos estudos no livro de Gênesis. Só para recordarmos, na live passada, onde nós estudamos sobre Gênesis, nós vimos ali o capítulo 18, ali de Gênesis. Neste capítulo 18, nós tiramos algumas lições, mas ali, resumindo, a gente viu sobre a teofania. Foi uma aparição de Deus ali para Abraão, quando Deus mais 2 anjos apareceram para Abraão. E naquela conversa ali que Abraão depois recebeu a Deus, deu repouso ali para Deus, né? Naquela conversa Deus abençoou Abraão, prometendo para ele um filho, que no ano que vem ele e Sara teriam um filho. E depois Deus revela para Abraão o que ele iria fazer com a cidade de Sodoma e Gomorra. E nós vemos ali depois Abraão intercedendo para aqueles pecadores da cidade de Sodoma e Gomorra. Ele também estava lembrando do seu sobrinho Ló, que estava habitando na cidade de Sodoma e Gomorra. Então foi isso que nós vimos ali relatado em Gênesis capítulo 18. Hoje nós adentraremos aqui em Gênesis capítulo 19 e tiraremos 2 lições aqui principais que nós podemos enxergar no capítulo 19. A primeira, nós vamos ver a relação, o crente e o mundo. É a primeira lição que nós veremos. A segunda, nós veremos uma figura. O capítulo 19 nos dá uma figura do arrebatamento da igreja. Olha só, arrebatamento da igreja não é assunto apenas do Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento, nós vemos ali figuras falando sobre a escatologia. O Antigo Testamento, ele também fala sobre o final dos tempos, e o capítulo 19, ele nos vai trazer essa mensagem figurada do arrebatamento. Mas a primeira lição, meus irmãos, que nós podemos enxergar aqui no capítulo 19, que nós vamos ver, é o crente e o mundo. A relação do crente com esse mundo. E nós veremos aqui no capítulo 19, lembra de Ló? Que desde o capítulo 13, ele escolheu Sodoma e Gomorra, ele foi montando as suas tendas até chegar na cidade de Sodoma e Gomorra. Quando ele se separou do seu tio, quando ele se separou de Abraão, ele levantou os seus olhos e falou, não, eu vou para aquele lugar. Aquele local está me agradando. E Sodoma e Gomorra que representa o mundo. E Ló, aqui no capítulo 19, nós vamos ter uma figura dele, ele representando o crente que está envolvido neste mundo. Lembre que Ló, então, ele está envolvido em Sodoma, está envolvido em Gomorra, um local de pecado. E ele está naquele tipo de ambiente. Ló representa o crente que se desviou e está envolvido aqui neste mundo. Olha só que interessante, nós podemos ver aqui no versículo 1, como que diz aqui, capítulo 19, versículo 1, fala assim, ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e indo ao encontro, prostou-se rosto em terra. Olha só a situação aqui de Ló. Ele estava assentado na porta ali da cidade. Meus irmãos, nós podemos ver o seguinte, que o que nós vamos aprender aqui. Ló, nós podemos perceber que na sua vida, que ele conseguiu prosperar na sua vida financeira, na sua vida profissional, ele conseguiu prosperar na cidade de Sodoma e Gomorra. As pessoas que tinham assento
ali na porta da cidade eram pessoas que conseguiram um destaque social, eram pessoas que conseguiram uma boa profissão. Olha só, ele tinha um destaque social naquela cidade. Ló chegou ali em Sodoma e Gomorra e logo ele foi próspero financeiramente, logo ele foi próspero na sua profissão. Eu gostaria de ler, para a gente enxergar melhor isso aqui, Ruth, capítulo 4, o versículo 1 e 2 vai nos mostrar que naquela época, naquela cultura, tinha-se esse costume. As pessoas que tinham um assento na porta da cidade, como Ló ele estava ali na porta da cidade, eram pessoas que conseguiram um destaque, eram pessoas que iam bem na sua profissão. Elas eram responsáveis por julgar algumas coisas naquela cidade ali. E Ló, ele logo conseguiu esse destaque. E Ruth, capítulo 4, versículos 1 e 2, vai nos mostrar uma história que mostra um pouco isso. Pessoas assentadas na porta da cidade. E diz assim, Ruth 4, 1 e 2. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e se assentaram. Daí os irmãos vão conhecer a narrativa desse texto, que eles vão fazer ali uma negociação. Por isso que aqueles homens, os anciãos, também eles se assentavam na porta da cidade para servirem de testemunhas oculares da negociação que era feita ali. Então note que Ló, ele logo que chegou em Sodoma e Gomorra, ele conseguiu um local de destaque, ele servia ali também como uma testemunha ocular, ele servia ali para julgar algumas coisas que estavam ali na cidade. Meus irmãos, mais uma coisa triste nós podemos aprender na vida desse crente Ló, que se envolveu com o mundo. Ele foi próspero na sua vida profissional, ele foi próspero na sua vida financeira, mas ele foi um fracasso na sua vida espiritual, um fracasso na sua comunhão com Deus. E quando nós comparamos a vida de Abraão com a vida de Ló, nós podemos perceber algumas diferenças. Abraão, um homem de fé, Ló, um crente, mas que se envolveu com este mundo aqui. A primeira coisa que nós podemos aprender, comparando a vida de Abraão com Ló, é que no capítulo 18, nós vemos que Deus, mais 2 anjos apareceram para Abraão. Note que Abraão teve uma revelação de Deus. Deus apareceu para ele, mais os 2 anjos. Só que quando nós chegamos aqui no capítulo 19, logo no versículo 1, a gente nota que Ló, ele teve uma revelação menor de Deus. Somente os 2 anjos apareceram para Ló. Deus, ali, ele não se fez presente ali, aparecendo visivelmente para Ló. O que nós podemos aprender? Que o crente que se envolve com este mundo, ele tem uma revelação menor de Deus, ele tem um aprendizado menor sobre Deus, sobre quem é Deus, evidentemente porque ele não está estudando a palavra de Deus, porque ele não tem a comunhão com a sua igreja local, então por isso ele começa a se esfriar na sua fé, ele começa a ter uma revelação menor de Deus. Mas note que Abraão, um homem de fé, ficou na presença de Deus e teve uma maior revelação de quem que é Deus. E Abraão foi quem ouviu, ali no capítulo 17, de Deus, eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ló não ouviu essas palavras de Deus. Então aqui nós podemos fazer essa comparação, uma revelação maior. Os crentes de fé, como Abraão, eles têm de Deus, mas o crente que se envolve com o mundo, ele tem uma revelação muito menor. Não apenas isso, olhando para a vida e família de Abraão, a vida e família de Ló, nós vemos uma diferença. Abraão, um homem de fé, envolvido com Deus, nós podemos perceber que essa sua fidelidade a Deus refletia na sua família também. Nós podemos perceber que a sua família estava envolvida em servir a Deus. Por exemplo, no capítulo 18 de Gênesis, quando Deus e os 2 anjos se apresentam para Abraão, prontamente Abraão, ali ele quer trazer um banquete para Deus.
Mas olha só que não é somente ele quem trabalha, a sua esposa, sua família, trabalham também para servir a Deus. Note toda a família envolvida no serviço de Deus. E o capítulo 18, versículo 6, vai nos contar isso. Diz assim: apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Olha só, prontamente Abraão foi lá com a sua esposa, falou ali sobre a visita de Deus e prontamente ela se envolveu também, sendo submissa a Abraão, se envolveu para servir a Deus. Enquanto ela cuidava do pão, Abraão foi cuidar da carne ali. Note a família toda envolvida para servir a Deus. Só que uma coisa triste, quando nós vemos a vida de Ló, nós percebemos que quando os 2 anjos, olha só, uma revelação menor, se apresentaram para Ló, Ló também queria servir a eles, só que nós vemos que a família dele não estava envolvida nisso. Um crente que se envolveu com o mundo, e isso estava se refletindo também na sua família, uma família desestruturada, uma família que não tinha uma estrutura e não estava firmada em Cristo Jesus. Olha só, nós perceberemos que somente Ló, ele se preparou ali para dar um banquete para aqueles 2 anjos, mas sua esposa, as suas 2 filhas não se envolveram nisso também. O capítulo 19, versículo 3, nos mostra isso, dizendo assim: instou-lhes muito e foram, e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Note que a família de Ló estava afastada e ali em servir aqueles 2 anjos. Somente Ló, ele se esforçou e ele acabou fazendo tudo. Diferente de Abraão com a sua esposa, que os 2 juntos trabalharam para servir a Deus. E nós podemos notar como que essa família, ela não estava estruturada em Deus. Logo depois, quando a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, os 2 anjos orientaram aquela família: olha, não olhem para trás, não olhem para Sodoma, não olhem para Gomorra, não vejam a destruição da cidade. Só que na fuga daquela família, a esposa de Ló olhou para trás, virando numa estátua de sal. Note que ela não estava também envolvida no trabalho de Deus, porque Ló foi um homem que se envolveu com este mundo, valorizou sua vida profissional, valorizou sua vida financeira e esqueceu da sua família, e esqueceu de conduzir a sua família como sacerdote do seu lar nos caminhos de Deus. Sua esposa olhou para trás, virou numa estátua de sal. No mesmo capítulo, nós vemos ali as suas 2 filhas, ali embriagando Ló e cometendo incesto com ele, pessoas não envolvidas na obra de Deus. Meus irmãos, um crente que é envolvido com este mundo e se esquece de Deus, isso refletirá também na sua família. Ló tinha uma família que não estava envolvida com Deus. Abraão, um homem de fé, levou a sua família a servir e a Deus também. Uma aplicação, olhando para esse texto que nós podemos fazer, uma pergunta para cada um de nós: como está, meu irmão, a sua comunhão com Deus? Você tem prosperado, você tem procurado ser próspero nesse mundo? Você tem procurado aqui ser próspero, se esquecendo de Deus, não se envolvendo com a igreja de Deus, não se envolvendo com a igreja local? Talvez você já tenha conquistado um bom emprego, casa, uma aposentadoria, seu tempo de lazer, e você tem usado todo o seu tempo para essas coisas, para se envolver com coisas que são passageiras, mas tem aos poucos deixado Deus de lado. E isso talvez está começando a refletir também na sua família. Como que está andando a sua família? É uma família igual à família de Abraão, todos envolvidos na obra de Deus, ou é uma família igual de Ló, que pelo fato do seu envolvimento com este mundo, tudo isso refletiu na sua família, uma família que não era envolvida na obra de Deus? Olhe para a sua família e veja como ela está. Talvez ela está sendo um reflexo daquilo que você, como cabeça do seu lar, você está sendo. O seu envolvimento é com o mundo ou o seu envolvimento é com o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso El Shaddai? Meu irmão, não se engane com a paz, com a falsa paz que este mundo ele te oferece. Esse mundo ele te oferece uma paz e talvez você esteja envolvido com este mundo e não tenha percebido
o seu envolvimento, que você já está em Sodoma e Gomorra e não consegue sair deste local. Talvez você está gostando desse local porque você está sendo próspero financeiramente. Você está sendo próspero na sua vida profissional, nos seus estudos. Você tem gastado muito tempo se envolvendo com este mundo e não tem percebido que Deus, você já deixou Deus de lado, já deixou o estudo da Bíblia, a vida de oração, uma vida piedosa de lado, uma vida de testemunho para falar de Jesus Cristo para as outras pessoas. Não se engane com a falsa paz deste mundo. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus Cristo, ele revela para nós que esse mundo, ele traz uma falsa paz para as pessoas. E olha só o que ele diz aqui, João 14, 27, diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só o que Jesus Cristo está falando. Eu dou uma paz que é diferente que esse mundo dá. Perceba que Jesus não está negando que esse mundo não te dá uma paz. Esse mundo, ele te dá uma falsa paz. Você que talvez esteja envolvido com este mundo, talvez você esteja usufruindo dessa falsa paz que o mundo dá. Mas Jesus Cristo, ele aparece dizendo, olha, eu dou uma paz muito melhor. Uma paz que é diferente da paz que esse mundo ele vai te dar. Meu irmão, não se engane com a falsa paz que talvez você esteja usufruindo no seu coração, a paz que esse mundo oferece, a tranquilidade que esse mundo oferece, fazendo você se enredar em Sodoma e Gomorra e se esquecer de Deus, se esquecer da obra de Deus e de uma vida de piedade, uma vida de um bom testemunho. Você talvez esteja se afastando dessas coisas e simplesmente ali vivendo nessa falsa paz que o mundo dá. Olha só, perceba uma outra coisa que a palavra de Deus vai nos ensinar. Ali nós vemos Ló vivendo em Sodoma e Gomorra, mas ele era simplesmente afligido, ele sofria todos os dias ali. Meu irmão, o seu envolvimento com o mundo só vai trazer prejuízos para a sua vida, simplesmente vai trazer aflições diárias para a sua vida. Olha só o que diz 2 Pedro, capítulo 2, eu lerei aqui os versículos 6 a 8, onde Pedro ele fala da vida de Ló e como que era o sofrimento dele diário, porque ele estava vivendo neste mundo, vivendo em Sodoma e Gomorra, e diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-a à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daquele. Meu irmão, um crente, ele não fica satisfeito neste mundo. Ele não fica contente com este mundo. Ele não consegue se satisfazer com a falsa paz que esse mundo dá. Mas o crente que se envolve com esse mundo, ele simplesmente, dia a dia, ele é afligido. Ló, todos os dias, ele se afligia por causa das coisas ruins que as pessoas em sua volta, elas faziam, elas praticavam. Um crente envolvido neste mundo, ele não é um crente feliz, não é um crente satisfeito. Meu irmão, então uma lição que fica para nós: saia deste mundo e volte para Deus. Talvez você, meu irmão, cresceu no Evangelho, mas em um tempo da sua vida, você se afastou do Evangelho, se afastou da igreja e tem se enredado por este mundo. Volte para Jesus Cristo, volte para o caminho de Deus. Não seja afligido diariamente por esse mundo, mas tenha a paz que somente Jesus Cristo pode dar, uma paz que excede todo o entendimento. Então, se volte para Deus, saia de Sodoma, saia de Gomorra e volte para a comunhão de Deus. Saiba que isso também refletirá na sua família. Leve a sua família também a servir a Deus, como Abraão, um homem de fé, levou a sua família a servir a Deus. Mas não seja como Ló, que no seu envolvimento com o mundo, na sua prosperidade ali em que ele descansou, que ele estava tendo em Sodoma e Gomorra, ele esqueceu de sua família, uma família que não estava preocupada em servir a Deus, não estava preocupada em servir aqueles que eram enviados de Deus.
se você abandonou então a sua igreja local, talvez você não frequenta mais uma igreja local, volte para o caminho de Deus, volte para a comunhão com os irmãos na fé em Jesus Cristo. Então essa é a primeira lição, aqui no capítulo 19, que nós podemos tirar sobre o crente e este mundo. Meus irmãos, mas ainda que no capítulo 19, nós vemos uma figura do arrebatamento da igreja. Olha só, uma mensagem escatológica. Meus irmãos, nós, como igreja de Jesus Cristo, nós sabemos que nós temos essa promessa que Jesus Cristo irá voltar nas nuvens para arrebatar aqueles que são seus, aqueles que pertencem à igreja, pertencem a Jesus Cristo. A igreja não passará pelo período de tribulação, que o livro de Daniel, por exemplo, nos fala que são 7 anos de tribulação. A igreja não foi destinada para a ira, ela não passará por esse período terrível que haverá aqui na terra. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, nos mostra que a igreja ela será liberta desse período de provação aqui neste mundo. E Apocalipse 3,10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só, uma promessa para a igreja, que Jesus Cristo está fazendo para você, que é a igreja de Jesus Cristo. Você não passará pelo período da tribulação, e nisso nós podemos glorificar a Deus, porque nós não fomos destinados para a ira, mas nós seremos arrebatados para usufruir das bênçãos celestiais, mas aqui na terra nós não passaremos por esse período de tribulação. Mas o capítulo 19 nos traz algumas lições. Este evento sobre Sodoma e Gomorra, sobre Ló está ali dentro de Sodoma e Gomorra, este evento da destruição dessas cidades nos traz algumas lições para nós. Por exemplo, a primeira coisa que esse evento nos ensina, aqui do capítulo 19, é sobre a nossa responsabilidade como igreja enquanto estamos aqui neste mundo. Olha só, enquanto Ló estava em Sodoma e Gomorra, ele tinha uma responsabilidade, a responsabilidade de levar o evangelho para as outras pessoas. Meus irmãos, nós como igreja temos essa responsabilidade também. Olha só o que Ló ele fez. Gênesis capítulo 19, versículos 12 a 14, dizem assim: então disseram os homens a Ló, aqueles anjos, tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Meus irmãos, Ló, ele cumpriu a sua missão de levar o evangelho, a boa notícia para as outras pessoas, a boa notícia de libertação que há em Jesus Cristo. Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, mas Ló, ele teve sua responsabilidade de avisar as pessoas: haverá uma destruição aqui. Ele falou para as pessoas sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, chamando elas para fora. Libertem-se, não fiquem aqui, mas vão para Deus. Mas as pessoas ali não escutaram, que eram os seus genros, achando que ele simplesmente estava brincando. Mas isso nos deixa uma lição. Assim como Ló pregou para a sua família aqui, para aqueles que iam se tornar da sua família, nós, meus irmãos, como igreja, devemos pregar para as pessoas deste mundo, para as pessoas que estão em Sodoma e Gomorra, porque haverá uma destruição, a tribulação está chegando, e nós devemos anunciar o evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas, para que elas não morram sem Jesus Cristo e vão para o inferno. Essa é a nossa responsabilidade como igreja, que esse evento do capítulo 19, ele nos ensina. Nossa responsabilidade, enquanto estamos aqui em Sodoma e Gomorra, de evangelizar as pessoas. Mas uma outra coisa que este evento do capítulo 19, ele nos ensina, é que o arrebatamento da igreja será algo repentino. Olha só o que diz Gênesis 19, 15 e 16. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te,
toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Olha só como que foi o arrebatamento de Ló e sua família para sair de Sodoma e Gomorra. Os anjos pegaram pela mão e arrancaram eles da cidade. E o texto interessante que ele fala que com esta ação de arrancar a força, Deus estava sendo misericordioso com eles, para que eles não passassem por essa destruição. Meus irmãos, nós aqui neste mundo, nós aprendemos isso, que o arrebatamento da igreja será algo repentino. Deus, ao toque ali da trombeta, onde Jesus Cristo tocará essa trombeta, e nós podemos aprender sobre o arrebatamento da igreja ali em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 a 18, falam sobre o arrebatamento da igreja e como será. Será igualmente como os anjos fizeram com Ló. Nós seremos arrancados deste mundo, sendo o Senhor misericordioso conosco, para que a gente não passe pelo período da tribulação. A misericórdia de Deus nos tira da ira vindoura que cairá sobre este mundo. Meus irmãos, o arrebatamento da igreja será algo repentino. Pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer enquanto você está assistindo esse vídeo, pode acontecer depois que você terminar de assistir esse vídeo, pode acontecer talvez daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas será algo repentino. Nós não sabemos quando será. Você está preparado para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O arrebatamento da igreja será algo repentino. Mas uma outra coisa, uma última lição que nós podemos aprender aqui, que o capítulo 19 de Gênesis ele nos ensina sobre essa mensagem escatológica, é que a tribulação, ela chegará para este mundo. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 19, versículos 24 e 25, dizem assim: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Meu irmão, na tribulação, a ira de Deus será derramada sobre esse mundo. Assim como ele livrou a Ló, uma figura do arrebatamento da igreja, ele trouxe também destruição para aquela cidade, uma figura da tribulação que este mundo passará. Deus derramou ali a sua ira sobre essas cidades. E quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vemos Deus derramando a sua ira sobre este mundo. Um selo é aberto no céu, uma taça é derramada ali no céu para a terra, uma trombeta é tocada e tudo o que acontece no céu, algo de ruim acontece aqui na terra. Tudo o que acontece no céu é refletido em um juízo, em um julgamento para as pessoas aqui desta terra. Então, uma lição que nós podemos aprender é que o arrebatamento está próximo e a tribulação chegará para este mundo. E as pessoas que ficarem, elas não escaparão desse período da tribulação. Para a gente terminar, uma aplicação que fica para nós nessa mensagem escatológica. O arrebatamento está às portas, pode acontecer a qualquer momento. Você está preparado para se encontrar com Jesus Cristo? Será que você já aceitou a Jesus Cristo em seu coração? Se você não aceitou a Jesus Cristo em seu coração, em sua vida, no arrebatamento você ficará para a tribulação, para a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas se você aceitou a Jesus Cristo, Deus lhe será misericordioso e arrancará você desta destruição, você não passará por esse período de tribulação. Meus irmãos, o capítulo 19 de Gênesis, um capítulo muito rico, onde nós podemos tirar muitas lições. Mas aqui, nessa tarde, nós vimos aqui sobre a relação, o crente e este mundo. Ló como a figura de um crente que se envolveu nesse mundo e a sua infidelidade, apesar da sua prosperidade, a sua infidelidade também se refletiu para a sua família. Pessoas que eram prósperas nesse mundo, mas pobres espiritualmente. Vimos aqui sobre Abraão, um homem de fé. Sua fé refletiu em sua família também.
toda a sua família servindo a Deus. E nós vimos também aqui terminando sobre essa figura do arrebatamento da igreja, essa mensagem escatológica que Gênesis capítulo 19, ela traz para nós. Meus irmãos, vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pela sua mensagem, pela sua palavra, por Gênesis capítulo 19, pelas ricas bênçãos que nós podemos tirar de lições aqui neste capítulo. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, aplicando a sua palavra em nossos corações, trazendo transformação para nossas vidas e que possamos, Senhor Deus, ser como Abraão, homens de fé, e não como Ló, pessoas crentes mais envolvidas neste mundo. Que o Senhor nos abençoe, nos direcione, nos dê um restante de dia aí na tua presença também. Abençoe a cada um que está nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus então esteja abençoando a cada um de vocês e continue nos acompanhando em nossos próximos estudos.